Olá, meus queridos, bom dia, bom domingo para você. Nada melhor do que começar um domingo, começar uma semana louvando ao Senhor. Nada melhor do que começar um domingo dedicando um precioso tempo na presença do Pai. Você é bem-vindo a esse culto. Muito obrigado por permitir que eu pudesse entrar na sua casa. É uma alegria estarmos juntos. Apesar da distância, estamos juntos. Eu estou aí na sua sala. A qualquer momento, pode servir um cafezinho, que ele será muito bem-vindo. Querido, como é que você está? Querida irmã, como é que você está? Como vocês estão vivendo nesse tempo tão incerto, nesse tempo tão complicado que nós estamos vivendo? Sabe, a cada dia uma coisa nova, a cada dia nós precisamos reprogramar a nossa vida, mas estamos firmes com Jesus, o nosso Senhor vive e é Ele que conduz a nossa vida. Mesmo no meio dessa confusão toda, nós temos um Deus poderoso que está cuidando de nós. Vamos lá, quero compartilhar uma palavra com você nesta manhã e à noite eu vou dar sequência. Então eu te convido, você que está aqui comigo de manhã, à noite, volta para cá, vamos estar juntos 19 horas à noite, tá bom? Então olha, nós estamos no ano da aliança. Aliança com Deus, aliança no seu matrimônio, aliança com a sua família, aliança com a sua igreja. É um ano para estarmos aliançados, porque quando nós estamos aliançados, nós somos mais fortes e conseguimos superar tudo o que está acontecendo. Esse mês de março, nós estamos falando sobre lealdade, e eu quero falar para você, a lealdade ela é produtiva. Isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. A lealdade é produtiva. O que ela pode produzir na nossa vida, como também o fato de ser desleal também é produtivo, produz coisas ruins na nossa vida, mas a lealdade só produz coisas boas. Vamos lá. Pai, que a Tua graça continue sobre nós. Obrigado porque o Senhor já está falando nesse culto. O Senhor falou através do louvor, o Senhor está falando agora através da Sua palavra. Então, o Espírito que revela a palavra, fala ao nosso coração nessa manhã. Nós estamos desejosos de aprender um pouco mais, uma porção desta palavra maravilhosa, a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Vamos lá, queridos. Lealdade e fidelidade são a mesma coisa? Será que um é sinônimo do outro? Ou será que existe uma diferença entre lealdade e fidelidade? Eu percebo que muitas pessoas, elas acham que são umas duas palavras a mesma coisa, mas elas não são, querido, não são. Lealdade é uma coisa, fidelidade é outra coisa. Eu quero começar só dando uma passeadinha para entendermos o que é fidelidade. Isso vai ficar para outro mês, mas agora só um paninho de fundo aqui. Fidelidade, querido, está relacionado, sabe, a uma relação nós cristãos, uma relação na vertical. Sabe, a fidelidade, ela está ligada a princípios, a leis que Deus estabeleceu. Nós somos fiéis aos princípios que Deus estabeleceu. Fiéis a isto. É como no matrimônio. Sabe, você falar, eu sou fiel à minha esposa por causa dela. Não. Você é fiel à sua esposa, você é fiel ao seu marido, porque existem princípios de fidelidade na sua vida. Então, fidelidade é isso. Quer ver o que a Bíblia fala? Em Deuteronômio 28, versículo 1 e o versículo 15. Só 1 e o 15. Olha só. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Percebeu? Fidelidade a princípios. Deus estabelece princípios. Estabeleceu leis, mandamentos. Então, a nossa fidelidade está relacionada a isso. João 14, 24. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. O que fala João 14, 24? E aí nós vamos entender um pouquinho mais sobre fidelidade. João 14, 21, perdão. Diz assim a tradução da minha Bíblia: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você percebeu? Palavra. Jesus diz, aquele que me ama é aquele que tem as minhas palavras, o meu mandamento. Esse é o que me ama. E pela fidelidade a esses princípios de Jesus, ele se manifesta a nós. Sabe, porque nós somos fiéis à palavra.
nós somos fiéis a princípios. Então, ele se manifesta a nós. Então, querido, a fidelidade está relacionada a princípios. Sou leal a Deus porque sou fiel aos seus princípios. Entendeu? Lealdade, fidelidade. Agora, eu quero falar com você só sobre lealdade. Lealdade, querido, diz respeito à horizontal. Lealdade é algo entre pessoas, entre seres. Eu sou leal ao Márcio, eu sou leal à Janete, porque aqui nós convivemos. É aqui onde vai manifestar o princípio, a fidelidade ao princípio de lealdade. Então, aqui está o segredo da lealdade. Entre nós, entre Deus e nós, entre Jesus e Deus, entre nós e Deus. Lealdade é isto. Eu não posso te trair, eu não posso te enganar, eu preciso ser leal a você, porque leal diz respeito a isso, a um relacionamento entre seres vivos, entre pessoas. A lealdade está relacionada ao relacionamento entre pessoas. Jesus é tão leal a Deus que ele pode dizer: eu e o Pai somos um. Isso mostra lealdade entre Jesus e Deus. João 10,30, ele deixa muito claro isto: eu e o Pai somos um só. Porque a lealdade é tão grande que ele pode dizer: aquilo que o Pai pensa, eu também penso. Aquilo que o Pai deseja, eu também faço. Uma outra coisa muito interessante com relação à lealdade está relacionada a Jesus. Quer ver? No livro de Mateus, o que a Bíblia diz? Mateus 26, no versículo 39, diz assim, olha: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Isso é a lealdade ao que Deus estabeleceu. Deus diz: filho, é preciso você ir, você tem que morrer, existe um projeto, um plano de salvação, e se você não fizer a sua parte, tudo está perdido. Então Jesus diz: ei, eu sou leal ao meu Pai, por isso que eu sou um com Ele, então eu vou descer, vou passar tudo o que precisa, passarei por lealdade ao meu Pai, por amor à humanidade eu passarei. Deu para entender a diferença entre fidelidade e lealdade? Então, como nós estamos falando de lealdade, eu quero pensar com você sobre a lealdade de Moisés. Como Moisés foi leal a Deus, né? Tão leal que Deus deu a ele princípios, leis, mandamentos. No livro de Hebreus, no capítulo 11, na verdade, o capítulo 11 de Hebreus fala sobre os heróis da fé, pessoas com, uma tamanha lealdade a Deus, aos seus princípios, que eles ganharam destaque na galeria da fé. O nome deles estão lá até hoje, estarão eternamente, porque tudo passará, mas a palavra não passará. Então, essa galeria de heróis da fé vai permanecer para todos sempre, de eternidade a eternidade. Eu quero ler para você o que diz respeito a Moisés, que eu estou falando. Perdão, tudo passa com você, querido? Está recebendo a palavra? Está entrando aí em você? Falando de lealdade. E você vai ver como a lealdade foi produtiva na vida de Moisés e como a lealdade será produtiva na sua vida também, se você entender o princípio da lealdade, se você entender e separar muito bem o que é fidelidade e o que é lealdade. Se você for leal, isso vai ser algo tão maravilhoso para você. A lealdade de Moisés. Capítulo 11 do livro de Hebreus, versículo 23 até o 29. Está aí no telão. Pode acompanhar, né? Mas vamos lá. Diz assim, olha: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. 3 meses. Sabe por quê? Porque Moisés nasceu numa época em que havia um decreto de morte sobre ele, sobre os meninos que nascessem naquela época. O rei do Egito, o faraó, tinha estabelecido uma lei: todo menino
que nascer agora, todo hebreu que nascer agora vai morrer. Então Moisés nasce debaixo desse decreto de morte durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Querido irmão, quando nós percebemos um decreto na nossa vida, sabe, eu estou passando aqui um tempo meio complicado com relação à minha saúde, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas querido, estou fazendo exames e tal, mas agora não vou me impressionar com o resultado de exames. Moisés nasceu sob um decreto de morte, mas ele não se impressionou. Olha, queridos, antes de continuar lendo o livro de Hebreus, eu quero fazer um pequeno comentário sobre Moisés. Nasceu durante 3 meses, a mãe guardou o menino porque ele era muito formoso e o decreto de morte estava sobre ele. Os pais não temeram, porque confiaram em Deus. Eu não posso temer, você também não. A nossa confiança tem que estar no nosso Senhor. Nós precisamos entender a fidelidade aos princípios que Deus estabeleceu. Ele é fiel comigo, é fiel com você. Fiel porque é um princípio de fidelidade. Então, querido irmão, Moisés, quando a mãe passa 3 meses, a mãe quer preservar o filho, mas ela não pode continuar com ele dentro de casa, porque é fatal, né? Iriam pegar o menino, iriam matá-lo. Então o que ela faz? Ela faz um cestinho de vime, você conhece a história, né? Eu só vou relembrar com você, faz um cestinho de vime, faz uma boa acomodação ali e põe o bebê de 3 meses naquele cestinho e solta no rio Nilo. Querido, Deus é tão tremendo, Deus é tão leal ao ser humano, Deus foi tão leal com Moisés, guardou ele por 3 meses, escondeu ele do decreto de morte, e agora a mãe é obrigada a expô-lo. Não sei se existe essa palavra, né? A expor a vida de Moisés, expor a vida de Moisés. Colocou Moisés em risco dentro de um cestinho no rio Nilo, e o lugar onde ela colocou era um lugar onde havia aquelas plantas que eles fazem o papel, o papiros, mas aquele lugar era infestado de jacaré, e jacaré do Nilo é grande, é violento. Nenhum jacaré tocou no cestinho. Nenhum jacaré tocou na vida de Moisés. Ninguém toca na tua vida. Ninguém toca na minha vida. Pode até criar circunstâncias, mas a nossa vida está nas mãos de um Deus leal, de um Deus confiável. Então, querido irmão, não importa o que você está passando, não importa o que estamos passando agora, Deus é leal a mim, Deus é leal a você. Então, Ele vai continuar cuidando de você. Ainda que você possa estar no rio Nilo, infestado de jacaré, não tocarão na sua vida, porque Deus é leal a você. Deus te ama. Vamos lá, vamos continuar lendo então Hebreus, no capítulo 11, vou ler o 24. Aí o tempo passou, Moisés viveu ali no palácio, mas algo muito tremendo também aconteceu ali, embora vivendo no melhor lugar do Egito, embora vivendo junto com o faraó, tendo o amor de faraó, porque faraó era como se fosse um avô para Moisés, a filha de faraó é que acolhe Moisés, é que pega Moisés como filho, tá certo que dá para a própria mãe de Moisés amamentá-lo e cuidar dele, mas ela era a mãe de Moisés no Egito, então Moisés era neto de Faraó, por isso que Faraó o amava muito. O amor de Faraó por Moisés era um amor diferente, estava sendo preparado para ser rei do Egito, ser o novo Faraó, mas Moisés não se contamina, sabe, com os prazeres, com as coisas que circulavam dentro do palácio, os princípios do palácio, as coisas dali, isso nunca caiu no coração de Moisés, porque Moisés amava os princípios de Deus, embora vivendo longe da família, mas amava os princípios, amava Deus e ele era leal a Deus e não se deixou contaminar. Querido irmão, algo tremendo, Moisés, sabe, é colocado no deserto, sai do palácio, sai do melhor da vida de um homem e vai para o deserto onde não tem nada, o deserto improdutivo, terra seca, querido irmão, mas ali ele aprendeu mais e mais sobre Deus, ele aprendeu sobre aliança, ali ele casa, ele poderia ter arrumado uma moça lá no palácio, porque lá as mulheres deveriam ser muito lindas, sabe, todas elas muito bem cuidadas, mas ele vai para o deserto, no deserto ele conhece a esposa, estabelece uma aliança de família com a esposa e tem os seus filhos. Querido irmão, nunca caiu no coração de Moisés as delícias dessa terra, mas sempre o amor a Deus e a lealdade a Deus. E aí, querido irmão, Moisés cresceu e tal, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha, já homem feito,
Ele diz, não quero ser chamado de filho da filha de Faraó, não quero ser chamado de neto do Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão que estava por vir. Querido, por mais que você possa lutar, por mais que passamos por dificuldades, por lutas, por dores, por sofrimento, nós devemos olhar para o alto e contemplar o galardão que está nos esperando, algo maravilhoso, algo que não dá para descrever, sabe, os olhos humanos não viram, ouvidos não ouviram, sabe, o que Deus tem preparado para nós. Vamos continuar firme, vamos continuar na lealdade a Deus, porque Deus tem o poder de transformar a nossa lealdade em coisas maravilhosas. Moisés teve uma vida tão, sabe, maravilhosa diante de Deus. Aventuras, sim, muitas vezes medo, sim, muitas vezes dificuldades, sim, mas uma vida, sabe, de aventureiro. Você que gosta de aventura, vem viver com Cristo. Vem viver com Cristo. Você quer viver perigosamente? Vem viver com Cristo, porque a qualquer momento você pode ser abençoado. Mas vamos lá, querido irmão, pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Não importa a situação, mas firmeza, olhando para aquilo que você não consegue enxergar, mas firme, acreditando que ele é real e ele é confiável. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Querido irmão, sabe, eu fico pensando, né, na vida de Moisés, nas aventuras que Moisés viveu. Sabe, querido, uma vida que, puxa, no final da vida dele, ele tinha tanta história para contar para os netos, tinha tanta coisa para contar para o povo de Israel. Eu fico imaginando ele sentado com Josué, aquele que era, sabe, leal a ele, aquele que era um aprendiz de líder de Moisés, ele estava ali onde Moisés estava. Eu fico pensando quantas histórias Moisés não contou para Josué e para aquela garotada toda que estava ali. Sabe, querido, Moisés, aquele homem que quando Deus o chamou, ele diz, não vou, não quero, eu não quero. Sabe por quê? A preocupação de não ser leal a Deus. Sabia que o chamado era grande, volta para o Egito, vai enfrentar Faraó. Sabe, às vezes Deus nos coloca numa situação, volta, vai enfrentar uma dificuldade que você passou, vai enfrentar a luta, e nós não queremos. Mas, querido irmão, eu preciso entender que Deus age nesses momentos. Nos momentos difíceis da nossa vida, é ali que Deus vai agir, é ali que Deus vai fazer, sabe, comigo e com você, algo tremendo, algo maravilhoso, querido. Sabe, Moisés entra na galeria dos heróis da fé, e fé é algo tão interessante, querido. Sabe, a palavra fé tem origem na palavra fidelidade. Então, se você quer andar em fidelidade a princípios, aí a fé vai aumentar. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque na palavra estão os princípios, os mandamentos, os estatutos de Deus. Quanto mais isso entra na minha vida, mais o meu coração se torna fiel a Deus, mais a fidelidade aos princípios está presente na minha vida. Então, a palavra fé, a sua origem é na palavra fidelidade, que significa adesão, no sentido de crer, de crença ou confiança. Quanto mais eu entendo e sou leal a Deus, aos princípios que Ele estabeleceu, querido irmão, mais a minha fé aumenta, mais o poder de Deus se manifesta na minha vida. Então eu preciso dizer a você, Deus é confiável. Olha no telão, você vai ver essa frase, sabe, que fala a origem da palavra fé, que fala sobre adesão, o crer, e aí você vai entender, Deus é confiável. O Deus de Moisés é o Deus da minha vida, é o Deus da sua vida, é o nosso Deus, querido. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Moisés foi um homem de muitos testemunhos, muitos. Sabe, querido, vou falar do meu caso, vocês sabem, eu voltei da Nigéria agora, à noite eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas voltei da Nigéria agora, meu querido irmão. E
uma viagem muito longa, foram 10 dias ali, numa alimentação totalmente diferente da nossa aqui no Brasil, uma alimentação muito apimentada. Para comer um pouquinho daquela comida, eu pegava uma maçã, eu cortava a maçã, picava a maçã e jogava naquela comida, sabe, para tentar tirar o ardido, para tentar tirar aquela acidez daquela comida e torná-la um pouquinho mais, sabe, agradável, mas era um pouquinho só. Mas tudo isso, querido irmão, muito tempo sentado lá, muito tempo sentado na viagem. No total foram 52 horas de viagem, tanto para ir como para voltar, 27 e mais 21 horas. Foi mais então. Mas, querido, com isso me deu uma retenção urinária. Não, o pior trecho foi Doha, São Paulo. Saí da cidade de Lagos até Doha, 7 horas de voo, 3 horas de espera no aeroporto. Entro no avião na cidade de Doha, viajando para São Paulo, 14 horas. Subi no avião, quando levantou o voo, não, fui no banheiro, fiz um pouquinho só. 15 minutos fui no banheiro de novo, pouquinho, e depois não saiu mais nada. A retenção, a dor, sabe, 14 horas difíceis nessa volta, nesse voo. Parecia uma eternidade. Ali foi tão difícil, querido irmão. Eu sei que eu sou meio mole para dor, meio medroso para injeção, para essas coisas. Eu cheguei a falar, Deus, me leva agora, eu acho que eu estou pronto. Eu não vou aguentar esse voo até São Paulo desse jeito. Mas Deus me deu forças, eu aguentei. Chegando aqui, fui para o hospital, querido. Sabe, ganhei uma sonda. Estou com ela ainda hoje. E o médico deixou claro, sabe, algumas coisas aconteceram. Então, querido irmão, estou vivendo esse tempo, mas eu estou aprendendo e confiando em Deus, como eu quero que você também. Não sou melhor do que você, não. Você acha que não tem hora que aperta o coração? Tem. Tem hora que eu não acredito? Tem. Mas, querido irmão, nós precisamos acreditar nele. A nossa lealdade, sabe, é quando nós colocamos a nossa fé no altar do Senhor, colocamos a nossa luta no altar do Senhor. E Deus tem falado muito ao meu coração, sabe, eu sou o único que pode transformar uma maldição em bênção. Eu sou o único que posso transformar uma tristeza numa alegria, um choro num sorriso. Então, querido irmão, quando nós passamos por momentos como esse, eu tenho certeza no meu coração, Deus está preparando um tempo para um novo testemunho. Sabe, nas minhas lutas, nas suas lutas, Deus está preparando um novo testemunho. Sabe, nós queremos dar testemunhos. E todo o testemunho, ele virá depois de uma luta. Todo grande testemunho virá depois de uma grande luta. Sabe, nós vamos exaltar o nome do Senhor. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. Quando Deus nos der a vitória, nós ficaremos alegres. O choro se transforma em riso, a tristeza em alegria. E nós exaltamos o nome daquele que é digno, daquele que é único, daquele que é soberano, aquele que te ama, aquele que é leal a você, é leal a nós, é leal a essa humanidade tão desleal, mas ele continua sendo leal. E nós precisamos aprender essa lealdade, aprender o que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Lá diz assim, todas as coisas, vou repetir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu tenho um chamado, você tem um chamado, nós não estamos à toa nesse mundo, nós não caímos de paraquedas nesse mundo, nós precisamos andar em lealdade com Deus e Deus vai transformar toda a nossa luta, sabe, toda a nossa tristeza, Deus vai mudar tudo isto num grande e poderoso testemunho, querido irmão, através da nossa lealdade ao Senhor. Vamos continuar nessa lealdade. Vamos, querido, continuar dessa maneira. Sabe, lealdade é algo tão maravilhoso. Lealdade é um ao outro. Sabe, não estou falando de fidelidade, estou falando de lealdade. Lealdade. Sabe, hoje, infelizmente, eu penso que as pessoas não entendem muito bem o que é lealdade. Eu penso que as pessoas não entendem muito bem o que é honra. Sabe, porque a lealdade ela vai produzir honra. A honra produz lealdade. Sabe, a lealdade produz honra, a honra produz exaltação. Sabe, a honra produz uma glorificação. Ah, querido irmão, então eu preciso aprender essa lealdade e saber que a Bíblia fala, ela é verdade.
é real, ela não muda. Deus não muda, a palavra dele não muda. Não muda. Então essa lealdade, sabe, que nós estamos descobrindo, essa lealdade que nós estamos vivendo, essa lealdade que nós estamos praticando, isso vai produzir milagres, frutos maravilhosos na nossa vida, porque aí nós vamos descobrindo os propósitos de Deus. E um dele é esse, a lealdade entre os seres. Porque se eu não sou leal a você, jamais serei leal a Deus. Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo uma pessoa a quem eu estou vendo? Deus eu não vejo. E a mesma coisa na lealdade. Eu sou leal a Deus. Será que é, querido? Quando não sou leal às pessoas, não sou leal a Deus. Então eu quero deixar essa palavra aqui com você e saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus tem preparado algo poderoso, algo maravilhoso na sua vida, algo poderoso e maravilhoso na minha vida. Deus é bom, querido. Deus te ama. Deus me ama, Deus nos ama. Lealdade produz boas coisas. Lealdade produz milagres. Lealdade produz transformação. Ainda mais a lealdade a Deus, um ser que não pode mudar. Não pode mudar, porque ele é leal às pessoas. E quando não há lealdade, há mudança. Deus te abençoe. Ótimo domingo para você, ótima semana, e eu quero orar e abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, Pai. Estou entrando na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, e eu quero abençoar a vida dele, abençoar a vida dela, abençoar essa família, abençoar esse lar, o trabalho dos seus filhos. Pai, nós confiamos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é leal, o Senhor não deixará faltar nada. Nós estamos aqui debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua poderosa mão, em nome de Jesus. Abençoa não só esse domingo, essa semana, dessa família, da nossa igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe, ótimo domingo, ótima semana, beijo no seu coração.